que são os bairros cota? Onde estamos? Como surgiram? E por que estão nas encostas da Serra do Mar, cercados pela Mata Atlântica? Uma das regiões mais ricas em biodiversidade no mundo é também uma das mais ameaçadas. A Mata Atlântica ocupava mais de 1,3 milhões de quilômetros quadrados em 17 estados brasileiros. E hoje tem só 7% da sua área original preservada. Uma parte desse patrimônio ambiental fica entre duas importantes regiões metropolitanas, São Paulo e Baixada Santista. A região metropolitana de São Paulo é o maior polo de riqueza do país, megalópole financeira e cultural. E Santos, o maior complexo portuário da América Latina. Já dá para imaginar o quanto essa região é importante. A cidade de Cubatão, na Baixada Santista, conta com indústrias de base de grande porte, sendo um dos maiores polos industriais da América Latina, com hidrelétricas, termoelétricas, siderúrgica, refinaria, metalúrgicas e petroquímicas. Uma área assim tão estratégica tinha que ter uma ligação facilitada. Assim, em 1939, começaram as obras da rodovia Anchieta. Mais tarde, em 1976, foi construída também a rodovia dos imigrantes. Essas rodovias, junto com as instalações industriais e outros eixos de infraestrutura, cortam um dos trechos mais estreitos do Parque Estadual da Serra do Mar, o maior contínuo de Mata Atlântica que resta no país. Operários de várias regiões do país migraram a Cubatão para construir as rodovias. Assim surgiram os bairros cota, com seus trabalhadores se instalando nos diversos níveis da serra. Cota 95-100, cota 200, cota 400-500, em relação ao nível do mar. A intensa atividade industrial em Cubatão, desde a década de 50, fez com que a cidade se tornasse mundialmente conhecida pela poluição e pelos crimes ambientais, com sérias consequências à saúde da população, com a alta emissão de gases tóxicos. Além da poluição, os moradores de Cubatão também enfrentaram outras dificuldades, como os altos aluguéis das moradias, que foram inflacionados com a escassez de terras disponíveis à habitação, já que boa parte da cidade era de áreas de preservação ambiental ou zonas industriais. Assim, parte da população não teve outra alternativa senão ocupar áreas mais distantes, contribuindo para o crescimento dos assentamentos informais. O adensamento destas áreas se acelerou na década de 80, com a crise econômica. Pelas estimativas, eram erguidos cerca de 40 novos barracos por dia, equivalendo a 14.600 barracos por ano em Cubatão. A expansão das ocupações, em mais de 60 anos nos bairros cota, trouxe prejuízos tanto à preservação da floresta quanto à própria população ali moradora. Muitas famílias viviam em áreas íngremes, sujeitas a deslizamentos, sem infraestrutura urbana. Em 1977, foi criado o Parque Estadual da Serra do Mar, a maior unidade de conservação de Mata Atlântica do país. Na mesma época, teve início o processo de recuperação ambiental de Cubatão, impulsionado pela atenção internacional e pela atuação da sociedade civil e órgãos ambientais. Em 2007, para recuperar a floresta e melhorar a qualidade de vida de 22 mil pessoas, começou o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar pelo Governo do Estado de São Paulo. Foram envolvidas mais de 7 mil famílias. Estavam em área de risco ou de preservação 5.500 famílias, que foram transferidas para novas moradias. 2 mil tiveram seus bairros urbanizados. A recuperação urbana e ambiental dessas áreas só foi possível com a participação e o envolvimento da comunidade. É importante saber que ali, antes de mais nada, já existe um território onde acontece a vida das pessoas, onde as pessoas trabalham, onde existe uma teia de relações, onde um sujeito coletivo se manifesta. Se manifesta com suas carências, com suas questões, mas também com suas conquistas, com seus festejos, com sua história, com sua memória, com sua identidade. De início, a população elegeu representantes territoriais, que se tornaram os principais interlocutores entre os moradores e os órgãos públicos. Foram muitas reuniões para conhecer e debater a execução do projeto, urbanização, definição de domicílios a serem removidos, alternativas e propostas sobre a implantação de ruas, soluções de drenagem, redes de água e esgoto, espaços públicos, recuperação ambiental e áreas institucionais. Isso aí é fundamental a comunidade estar participando. Por quê? O governo não mora aqui, não fica aqui. Então, se a gente não participar, o governo do estado vai fazer do jeito desse. A democracia está aberta aí para você opinar ou não opinar. Nós somos favelados, mas merecemos respeito.
e condições de vida. Está urbanizando o quê? Quem? Para quem? Por quê? Esse debate foi também uma oportunidade para concretizar vários espaços de fortalecimento da cidadania. Intervenção artística urbana com o ateliê Arte nas Cotas, comunicação comunitária com o projeto Concom, economia solidária e grupos produtivos com o Nesdel do Ninho, sensibilização ambiental e recuperação de áreas verdes e espaços públicos com os projetos Cota Viva e Varre Vila. As famílias localizadas em áreas de risco ou preservação foram reassentadas em novas moradias. A maior parte delas foi reassentada na região, em conjuntos habitacionais. Nas áreas onde houve a remoção das casas, é perceptível a recomposição da vegetação, recuperando as áreas de preservação do Parque Estadual. Assim, uma área de 125,95 hectares, equivalente a mais de 176 campos de futebol ou mais de 1 milhão de metros quadrados, foi devolvida, reincorporada ao Parque Estadual. À medida que o território se transformava, os bairros cota começaram a chamar a atenção de urbanistas e profissionais da cidade, interessados em conhecer e discutir esta experiência urbana, com seus sucessos, desafios e ensinamentos. Visitar os bairros cota é também visitar um pouco da história do Brasil, com as vivências dos moradores daqui, que foram os protagonistas das transformações e soluções pensadas para o bairro, junto com as equipes técnicas do programa. Com isso, os bairros cota mudaram de cara e de significado, fazendo das dificuldades uma oportunidade para o desenvolvimento local e sustentável. Em 2015, começou o trabalho social de pós-urbanização com o Tour na Serra, em parceria com a Unesp. O turismo de base comunitária foi escolhido por ser uma das vocações do território, com toda a riqueza histórica e natural que possui a região. E o fortalecimento da comunidade permite que ela possa ser vista por uma identidade própria por gente de fora, porque ela tem uma história, porque esse território todo é riquíssimo do ponto de vista da sua história, do seu patrimônio cultural, do seu patrimônio ambiental, né? Tem toda uma complexidade que vai do tempo geológico às coisas contemporâneas. Porque a gente tem uma população apaixonada por onde mora, a gente tem uma paisagem perfeita, né? Um cenário ideal para a visitação, para o turismo. E a gente também está aprendendo muito com isso, né? O turismo comunitário, ele diferencia do turismo comum porque as pessoas de fora vão conhecer a vida, a realidade daquela população e daquele local. Quem faz tudo acontecer são os próprios moradores, articulando os projetos sociais. Desde então, várias escolas, universidades, grupos de turistas e de diversas instituições, cidades e países visitam e conhecem a história dos bairros cota. Os roteiros do Tour na Serra incluem trilha ecológica, bairros urbanizados, oficinas de plantio e arte, caminhada fotográfica e culinária local, além de exposição e venda de produtos dos projetos sociais com base nos princípios da economia solidária. Agora que você já sabe mais sobre a região, aproveite para andar e conhecer as cores vivas das ruas, praças e parques urbanizados. Não perca as histórias dos moradores, com tanta memória e riqueza cultural. É um passeio recheado de arte urbana, cultura e comunicação comunitária, gastronomia, saberes locais e educação ambiental. E aí, quem está pronto para essa viagem?